aqui na Conexão TV, canal 99, em São João Nepomuceno, para você mais uma vez. E também, aí agora com o novo site da Conexão, você precisa experimentar, dá uma entradinha aí no conexãotvdigital.com.br. Em breve, promoções aí no site para você. Hoje, dia 26 de março, a nossa terça-feira calorosa aqui. E eu trouxe para conversar com a gente aqui, conhecedora do assunto, a psicologia, né, vai falar um pouco hoje sobre a questão relacionada com esse massacre que aconteceu recentemente, vem acontecendo. Antes não era muito intenso no nosso país, agora passou a ser. Vamos ver com ela aqui, está comigo a doutora Karina Assafin, para falar sobre esse assunto. Aqui eu dou boa noite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, mas eu dispenso a doutora, tá, Paulo? Ah, é? Então, Karina Assafin, né? Então, além de tudo, de conhecer do assunto, a Karina Assafin é muito simpática e traz para nós uma tranquilidade maior em fazermos essas perguntas referentes a esse massacre. E a primeira pergunta, o que leva as pessoas a cometerem atos como esse na sociedade? Entrar numa escola, né, um ex-aluno, junto com outro ex-aluno, entrar numa escola e praticar um ato tão bárbaro como este. Então, Paulo, na verdade não existe ali um fator principal, né? Hoje está havendo ali uma banalização, né, desse ato, desse contexto, mas não existe uma causa específica, né? Ao contrário do que muitas pessoas aí estão trazendo à tona, né? Mas não existe uma causa, existem fatores de risco, né? Que são várias situações aí, né? Que a pessoa está exposta ali talvez ao bullying, né? Os transtornos mentais, né? Que não são as causas, mas estão ali entre os fatores de riscos, as tendências suicidas, isolamento social, né? Essas questões ali focadas ali num contexto específico e não propriamente uma causa, né? Às vezes a nossa mente ela busca muito um causador, né? A nossa mente busca sempre um fator principal, né? Como se a pessoa colocasse ali, o meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem hiperatividade, ele tem vários problemas na escola. Então, ele tem vários problemas na escola e ele vai continuar tendo vários problemas na escola e não necessariamente seja a causa a hiperatividade ou déficit de atenção. E a mesma situação em casos como esses, né? Como casos extremos, né? De atentado à vida de outro, atentado à própria vida. Não existe uma causa específica, né? É importante a gente colocar. A gente não pode ridicularizar, a gente não pode reduzir essa situação, colocando a culpa ali na internet, nos jogos, nos celulares, no transtorno mental, né? Então, não foram esses os causadores, né? Mas existe todo um contexto, a situação é muito complexa para a gente reduzir isso única e exclusivamente a um transtorno, né? A pessoa tem transtorno mental, ela tem, mas existem milhões de pessoas que têm transtorno mental e nem por isso elas saem atirando. Né? Uma pessoa que tem transtorno mental, acho que está bem dentro disso que a senhora falou. Tem muitas pessoas que têm, mas conseguem controlar, né? Ela pensa e às vezes não faz. A maioria não faz, porque senão seria um caos. O que é esse controle? Isso aí está caracterizado como? Ter esse controle? Então, as pessoas que têm o transtorno mental, elas têm um mundo delas ali, é único e singular, né? Nós vivemos situações ali da diferença. E o que acontece? Hoje a gente vive numa sociedade que não suporta a diferença, né? Não suporta aí as pessoas não fazerem parte daquele grupo. Então, essas pessoas que acabam desenvolvendo aí, por algum motivo, o transtorno mental, né, que já vem isso aí no processo do seu desenvolvimento,
elas se fecham naquele mundo, né? Elas passam a viver de forma isolada, única e singular, não existe um apoio, não existe... Hoje nós temos aí que 80% das crianças e adolescentes, elas não têm tratamento, elas não têm acesso a tratamento. Né? Então, hoje eu considero que o psicólogo... Nenhum tipo de tratamento. E às vezes não são evidenciados isso. Eu percebo muito as mães, os pais, né, a família, achando, né, tendo a percepção de que o filho, no quarto, ali naquele mundo dele, durante 6, 8 horas por dia dentro de um quarto, ele está protegido. Só que ele está enclausurado, é a geração do quarto que a gente chama, né? Eles estão enclausurados ali com as suas, com uma ruptura da realidade, eles acabam vivendo um pouco essa ruptura, esse limite entre realidade e fantasia, ele já não se delimita tanto mais, né? E eu vejo muito ali, né, saindo um pouco dentro da questão do massacre, mas Sim. porém, né, com essa nesse caminhar aí, né, os pais, a gente vê ali, essa geração, né, já tem vindo aí, já tem um tempo, né, que são gerações com adoecimento mental, com dificuldades mesmo, e que acabam cuidando de pessoas também que vão desenvolvendo a mesma coisa, né? Então, aquela pessoa ali que está isolada socialmente, elas também vão cuidar de um ser, que são os filhos, também nesse mesmo esquema. Então, nós temos uma bola de mudança. neve. Exatamente. É uma bola de neve e também está sendo uma tendência aí, né? Está havendo uma mudança no desenvolvimento, de uma certa forma, né? Aí a pessoa pergunta assim... mas na minha época era uma rigidez muito grande, né? Mas espera aí, né? A rigidez é uma coisa, né? E você ser firme é outra coisa, né? O estabelecimento de limites. Hoje nós temos uma geração aí que não consegue lidar com a frustração, né? Nós temos aí uma quantidade aí em crescimento do chamado transtorno borderline, né? Que são as pessoas ali que se cortam para alívio da dor, né? Hoje nós temos um Isso é real. Isso é real, né? A depressão, né? Nunca teve tanto casos de depressão como hoje, o transtorno bipolar, a dependência de álcool, de droga, os transtornos de personalidade, onde o transtorno de borderline ele é encaixado, né? Nós temos aí a esquizofrenia, né? Que a pessoa chega no limite ali de romper com a realidade. Então são vários ali situações que, de uma certa forma, eles dão sinais, né? Eles dão sinais, nós percebemos. Porém, essa geração que são as pessoas que os pais, os cuidadores, eles nem sempre eles se dão conta disso, né? Os pais, eles nem sempre eles se dão conta, justamente porque eles viveram também nesse mesmo contexto. Então, o que eu percebo aí, né? O papel da escola, né? Como é importante o papel da escola numa formação nova aí de professores, né? Hoje nós temos ali os professores, há um tempo atrás o professor, nós tínhamos ali uma relação vertical, né? O professor era o mestre, era o que produzia conhecimento e as pessoas que recebiam... O aluno, ele não era observado, não observava-se muito o comportamento, a gente percebia uma evasão, né? Nós temos aí o ensino fundamental e o ensino médio, existe um índice de evasão muito grande. E é ali que nós podemos observar esses sinais, né? Como estão essas crianças? Elas fazem parte ali do grupo, elas conseguem ter uma interação social, uma dinâmica maior, né? Elas participam ali das instituições, participam ali dos processos. Como é que acontece isso? E às vezes nós percebemos as crianças isoladas,
com índice de depressão, com pensamentos suicidas, pensamentos disfuncionais. Percebemos ali, nós podemos sinalizar pessoas ali que têm comportamentos de maus tratos com os animais. Isso é um sinal, né? Isso é um sinal. Tendências... É difícil alguém não gostar de animais, né? Mas nós percebemos pessoas ali, né? Então, tem vários sinais ali que são evidenciados de uma certa forma e eles não... Isso não acontece da noite para o dia, né? Esses atiradores, por exemplo, eles não acordaram naquele dia, hoje nós vamos lá. Não, isso foi construído, isso foi trabalhado, isso foi intensificado, isso foi dimensionado. Os sinais apareceram de alguma forma. E né? outra coisa, eles falam também, né? Tem alguns que contam o que vai acontecer. E um dos a gente não pode reduzir ao perfil, né? Sim. Traçar um perfil desses atiradores. Mas existem algo em comum entre eles, né? O acesso à arma, as tendências suicidas, os pensamentos suicidas, o apelo à fama, eles querem ser reconhecidos, né? E o que o bullying acaba trazendo ali? O não reconhecimento. Eles acabam percebendo, sentindo de alguma forma que eles não são reconhecidos. Então é um ato ali de apelo à fama, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser famosos. Essa é uma característica ali que podemos perceber em vários deles. A necessidade, né? De se tornar famoso. Exatamente. O que acontece? Essas pessoas, por algum motivo, elas se sentiram excluídas, negligenciadas, abandonadas, puderam talvez passar por violência sexual, física, sexual, moral, talvez uma estrutura familiar um pouco mais complicada, né? Pais ali com agressividade, ou então divórcios mais conturbados. Enfim, são várias situações ali que podem acontecer e que podem ser ali, evidenciar um pouco esse perfil, entre aspas, né? Porque a gente não pode trabalhar muito com essa ideia aí, né? Mas existem algumas coisas em comum entre eles, né? Essa questão da violência. Agora, que são chamados de sinais, né? Exatamente. Agora, quem que poderia notar esses sinais, né? Dentro da escola, os nossos professores hoje têm essa possibilidade? Exatamente. Como eu estava até colocando, antes nós tínhamos um perfil de professores que eram ali, que era meio que um perfil vertical, né? O que o professor fala é o que está certo e o professor acabava não percebendo muito o aluno. Hoje... O autoritarismo, né? Exatamente. Então, não havia uma relação muito direta ali com os alunos. Hoje, os professores, faz necessário uma formação nova aí dos professores, de sinalizar mesmo, de começar a sinalizar na escola como é que é aquele aluno. Ele está interagindo, ele está quietinho num canto, ele dá algum sinal, ele fala alguma coisa ali que chama atenção. Como é que é isso? E ficar atento, porque nem sempre no ambiente familiar isso vai acontecer. Se o ambiente familiar nós encontramos ali uma violência doméstica, encontramos ali, né, no caso desse rapaz com 17 anos, a mãe é viciada em crack, né? Será que eles vão conseguir evidenciar esses sinais? Claro que não, né? E a escola é um local que acaba realmente sofrendo. Exatamente. É um ambiente ali que vai evidenciar Agora, doutora, questões. Olhando por esse lado também de observar, uma família mais estruturada também tem meios de se perceber algum comportamento, né? Por exemplo,
aquela pessoa que pega o seu prato e vai comer sozinho num lugar, aquela pessoa que se tranca dentro do quarto e não quer abrir para nada, aquele que não deixa ninguém olhar o celular porque tem medo disso ou daquilo. Isso são também sinais que devem ser observados? Com certeza. A indiferença, às vezes eles colocam, às vezes acontece alguma coisa na família, alguma situação mais trágica, mais problemática, e aquela pessoa fica totalmente indiferente, né? Isso pode sinalizar ali. Percebemos a questão do transtorno mental, né, da doença mental, de alguma forma, porém, ela não é ali, né, novamente colocando, não é o fator principal. Não é o gatilho. Não é o gatilho, o bullying também não é, esse acesso à internet, aos jogos também não, né? É a gente reduzir muito essa questão, é uma situação muito complexa. Eu li uma vez sobre dentro do ramo da psicologia, explicando que aproximadamente aí 4, 5% da sociedade, provavelmente você vai encontrar 4% psicopatas de altíssimo grau. Reduzindo um pouco, vem para cá, mas é provável que a gente conviva com psicopatas o dia todo. Isso é real? Claro. A gente encontra muitos no Congresso Nacional, né? A gente encontra muitos aí assumindo poderes, a gente encontra nas escolas, nas igrejas, a gente encontra psicopatas em todo lugar. E eles não são detectáveis, né? Assim, para quem não conhece. Não, são pessoas ali no meio, do dia a dia. Inteligentíssimas, com grande capacidade, né? E vai acontecendo alto grau de psicopatia. Lógico, com certeza. Agora, voltando aí para a questão do massacre, um dos delinquentes lá atira, mata aquela meninada ali, faz um estrago, depois atira no outro e logo em cima se suicida. Tem alguma caracterização para esse, alguma forma de caracterizar esse fato? Então, geralmente eles agem muito sozinhos, né? Geralmente esses casos assim mais específicos de atiradores aí em massa, muitos deles a gente percebe ali que agem sozinhos. Em alguns casos como esse, existe a pessoa que é um indutor, né? Alguém ali, ele planejou. tem uma doença mental, ele tem assim, uma história, ele tem toda uma situação ali, um contexto mais enraizado, mais cristalizado, e ele acaba trazendo ali uma outra pessoa em grande potencial, e eles acabam vivenciando muito essa questão ali da fantasia. Então, num caso, é mais raro isso acontecer, né? De casos de duas pessoas, né? Que foi nesse caso, geralmente eles agem muito sozinhos, premeditadamente, eles fazem todo um planejamento aí, né? Mas existe sim essa possibilidade, porém tem um que acaba sendo um chefe, né? Que acaba sendo ali um indutor de todo o processo. Nesse caso aí parece que tinha 3 pessoas, um terceiro... Na questão da internet, né? Que existem, como é que fala? Não é chat, chats? Não. Chats de que existem conversa. ali, eu perdi ali. Mas existem ali páginas na internet de apologia ao crime, ensinando técnicas. Tanto é que ele agradece lá, aquele que foi preso lá em Brasília, né? Agradece pelas dicas que ele deu para poder executar e fazer o massacre. E um ponto importante também, Paulo, é a escolha do local, né? A escola e igrejas, elas não são escolhidas ali aleatoriamente. O que acontece? Tanto a escola quanto a igreja são lugares de pertencimento, são lugares de reconhecimento, são lugares de cuidado, né? E acabam sendo ali o alvo
Você vê que eles atiram ali de forma aleatória, eles não buscam uma pessoa, né? Eles atiram de forma... Tem diferença desse tipo de ação que aconteceu aqui em Suzano para aquele massacre que aconteceu nos Estados Unidos, onde um atirador toma posse de um prédio e atira contra uma turma em festa? É o mesmo, a mesma atmosfera ali, né? Tanto é que eles em algum momento ali, eu vi isso em algum momento, eles até, como é que se diz? Eles buscam esse exemplo ali para que eles tentam fazer igual. Né? Então, acaba que é um incentivador, né, de uma certa forma. Acaba que é o que eles gostariam ali. Então, o exemplo dos Estados Unidos, né, nós temos aí uma relação cultural com esse tipo de violência, né, porque vem ali da Guerra do Vietnã. Então, de uma forma cultural, ficou comum ali nos Estados Unidos. E isso está vindo para o Brasil, né? Já aconteceram alguns casos e é muito possível disso acontecer justamente com essa nova geração, com o que a gente chama aí de geração do quarto, né? Que é essas crianças, esses adolescentes vivenciando ali a sua dor, o seu sentimento de rejeição, de exclusão, de abandono. E acaba que isso vai se dimensionando, o que é real e o que é fantasioso já acaba se confundindo. Essa questão de sentimento de abandono, por exemplo, isso acontece com jovens, que acontece com jovens hoje? Essa questão de abandono, esse sentimento de estar abandonado... Que nem sempre é real também. Então, é isso que eu queria... Às vezes não é real, às vezes o pai está ali, às vezes a mãe está ali, e às vezes não está também, mas esse sentimento não é assim produto de imaginação já de muita gente, de muitas pessoas, né? O que acontece? Nesses casos mais extremos, nós estamos lidando com alguém com uma doença mental. Então, mesmo que aquilo seja uma sensação, para ele aquilo é real, né? Então, uma pessoa aí com uma saúde mental boa, né? Uma saúde mental dentro ali do que a gente chama, né? Dentro da normalidade, se é que a gente pode dizer assim, eles conseguem ali de alguma forma buscar ajuda, ou às vezes a própria família identifica isso, né? A questão da saúde mental, do psicólogo. A terapia ajuda muito nesse caso. Muito. O que acontece? Hoje eu vejo um psicólogo dentro da escola, infelizmente a gente não tem muito essa valorização. Então, é outra questão também que teria que ser abordada. É questão de saúde pública. Isso. Né? Então, um psicólogo hoje numa instituição, como uma escola, eu vejo tão importante quanto um professor de matemática. Sim. Né? Mas, e o psicólogo, ele vai dar um canal de abertura. Né? Aquela pessoa, ela vai ser observada pelo professor, o professor vai sinalizar ali alguns comportamentos sociais inadequados, um isolamento, uma evasão. Então, o professor vai começar a sinalizar isso. O psicólogo escolar, ele vai dar um canal de abertura para essa criança, ele vai participar ali de uma oportunidade de se posicionar, de colocar suas dores, de colocar suas angústias, sem o julgamento. Né? Existem alguns trabalhos já hoje que faz justamente a escuta sem o julgamento, que é a função do psicólogo, né? O psicólogo ele está ali tentando trabalhar um pouco
trabalhar a sua autoimagem, a sua visão de si próprio, a sua visão de mundo, trabalhar um pouco essa distorção, sinalizar às vezes o encaminhamento para um psiquiatra para fazer um acompanhamento conjunto, né? Lembrando que a medicação por si só, ela só trabalha em cima dos sintomas, né? Então, o que não age no comportamento, né? A terapia é que vai fazer essa função, a terapia é que tem esse papel de trabalhar ali de onde vem isso, né? O que a gente pode estar observando, quais são as possibilidades, né? O que é possível fazer, a questão do suicídio, né? Hoje no mundo, 800 mil pessoas se matam. Então, antes de falar desse assunto, eu queria só fazer uma abordagem. Uma pessoa descobre que está com alguma doença, com câncer. Ela se apavora, tem um medo de morrer. Não quer. Qualquer uma pessoa vai sentir isso. Depois ela começa a lidar, começa a ver que é curável tal, e vai fazer o seu tratamento. Tal. Agora, como que uma pessoa pode pensar em tirar a sua própria vida, né? Dando assim perfeita saúde? Como é que a psicologia explica essa questão do suicídio? Então, ou se pode explicar, né? Existem várias situações, né? A situação é complexa, né? Tá muito ligado a várias questões ali da personalidade, está ligado a transtornos, a doenças mentais como a depressão, transtorno bipolar, a dependência de álcool, de droga, transtorno de personalidade. O que acontece? O sentimento ali de que a vida não faz sentido e o pensamento da morte, todos nós, um dia na nossa vida, isso vem na mente, né? A questão existencial ela é muito complexa, né? A gente, em busca de um sentido, né? Se a gente for parar para pensar, analisar ali o sentido da vida... Será que é só procriar? E além do mais, você nasce, você cresce, você trabalha, você estuda, você lida com várias situações e no final você morre, né? Então, se a gente for ali trabalhar a questão do sentido e a gente descobre que a vida não faz sentido, e a vida não faz sentido mesmo, né? Quem dá sentido à nossa vida somos nós. Somos nós mesmos. E encontrar ali um sentido para esse sofrimento. O sofrimento ele tem sentido, mas nós que vamos encontrar isso. Então, em algum momento da nossa vida, talvez numa situação de emergência, na descoberta de uma doença, na dependência de alguma droga, de álcool, com algum transtorno, com alguma doença mental, a pessoa, ela realmente ela busca isso, né? É o máximo que a pessoa acaba realmente fazendo, é tirar a sua própria vida. Mas o suicida, ele sempre dá sinais, né? Isso é muito importante a gente colocar. Ele dá sinais. Ele fala. Ele fala, em algum momento ele fala. A gente tem que estar atento ali na questão primária, né? Quando essa pessoa é atendida, né? Nos postos, com os médicos, né? Ele já dá algum sinal, né? Geralmente a pessoa que suicida, em algum período um pouco antes, ela foi no médico e ela sinalizou de alguma forma, né? E as pessoas, né? Eu já ouvi de médicos, né? Ela está querendo chamar atenção, né? Não é assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Não, de forma alguma. Ela está clamando por atenção, né? Ela não está chamando atenção, está clamando por atenção porque a dor dela está sendo grande. E a dor é muito banalizada, né? Banalizada pelas pessoas da família, banalizada pela rede de saúde, né? Então, hoje a gente está percebendo ali políticas mais voltadas, mas ainda está muito longe. Muito longe, né? Do que necessitamos. Muito longe. A rede pública não atende nem 20% da demanda da população, né? Os consultórios particulares estão cheios, né?
os psicólogos, eles acabam ficando felizes, mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu tenho meu consultório, mas eu sinto uma grande tristeza em relação a isso, de pessoas ali que poderiam ter acesso a esse tipo de tratamento sem precisar de pagar, né? Então, realmente acaba sendo um descaso mesmo aí com a população. Mas isso, e sair um pouco desse discurso e partir para a prática, trabalhar ali políticas públicas, na né? escola, universidades, o ingresso de psicólogos nas instituições, nas hoje escolas. Hoje praticamente não tem, né? Muito pouco. Tem. É muito pouco, não atende a demanda, né? Nós vemos PSF, por exemplo, aqui em São João, eu não sei, não posso falar em números que eu não sei, mas PSF, a gente vê, às vezes, um psicólogo para atender 10 PSFs, né? Que tipo de trabalho essa pessoa vai fazer? Como essa pessoa vai realmente abordar aquela pessoa, aquele paciente, aquele indivíduo que está precisando ainda de tem ajuda? muita resistência das pessoas procurarem um psicólogo, que antigamente tinha muito mais, né? Mas hoje ainda tem psiquiatra, psicólogo. Hoje a demanda cresceu muito, hoje há uma clareza maior desse tipo de trabalho. Nós temos um índice de depressão altíssimo, né, no mundo inteiro, né? Eu estava falando da questão do suicídio, né? 800 mil pessoas por ano morrem no mundo, se matam. 800 mil? 804 mil pessoas. São 40 pessoas por segundo. Olha quantas pessoas se mataram no período que a gente está aqui conversando, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Então, esse índice é maior do que guerra. Então, para você ver como que a população está adoecida, como que a população está em sofrimento. E as medidas preventivas são muito falhas. Nós não temos ali um incentivo real na educação, de incentivar a questão do esporte, da empregabilidade, o acesso da cultura, o acesso aí a arte também. A arte, a cultura, enfim, não existe muito essa política aí, fica muito no plano das ideias e não tem nada prático, né? No código aí dos adolescentes, aí, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, poderia estar constando, né, práticas mais evidentes em relação a isso, mas não tem, não existe. E hoje a gente vê aí esse apelo aí ao armamento como se isso fosse a solução, né? A gente vê pessoas ali defendendo o armamento da escola, né? O que é isso? A gente precisa de medidas preventivas, a gente precisa, e essas medidas preventivas é a médio e longo prazo. Então, dar arma para um professor, colocar detector de metal numa escola, é você querer fazer justiça com as próprias mãos. E não é disso que a gente também precisa. Pode errar também. Claro. Vai errar. E você dá acesso à arma, a probabilidade de homicídio, suicídio, ela vai triplicar, né? Hoje a gente vê uma quantidade um aumento do porte de arma, um aumento ali das escolas de tiro, né? Mas aumentou bruscamente. E a gente vê a população aí em busca de mito, em busca a polarização da internet, né? Esse culto aí ao machismo, à homofobia, ao racismo, né? Nós também devemos ali diferenciar o que é bullying e o que é violência escolar. Se uma pessoa chama a outra de macaco, ela está não praticando um bullying, ela está fazendo uma violência. É uma violência escolar. Então, se você trata isso como bullying, você inviabiliza a violência escolar, né? Então, hoje, é tudo bullying, Não, é algo muito mais complexo que isso, né? Agora, o que acontece? O bullying,
é importante que se haja ali um apoio, não só à vítima, mas também ao agressor. Sim. Né? Essa pessoa também precisa de um apoio psicológico. Porque ela está fazendo por algum motivo. Exatamente. Né? Talvez ele esteja rejeitando para não ser rejeitado, talvez ele está usando uma hipercompensação ali, né? Não sabemos exatamente o que está se passando naquela situação. É aquela história, vou atacar para não ser atacado. Né? Exatamente. Pode acontecer isso. Falando desse massacre, né, das escolas, falando desses hábitos, suicídio, que é muito importante também falar, fica sempre aquela pergunta, a nossa sociedade, ela sofre com a influência da mídia, a senhora disse que toda essa polarização traz a isso. Nos Estados Unidos tem uma expressão que é o seguinte, o veterano de guerra ele volta completamente fora daquilo que é realidade, que ele passa a viver uma realidade de guerra. Né? Nós podemos considerar que o nosso país, com tanta violência também, expressa esse estado de guerra? Com certeza, né? A questão da internet, ela faz com que tudo fique muito próximo, né? Tudo fique muito, muito, muito perto. Então, a questão da violência hoje, do armamento, desse culto aí, né? Dessas polarizações, isso está ficando cada vez mais evidenciado. E a internet, ela auxilia de forma gritante, né? Então, é importante a gente estar começando a se dar conta, né? Principalmente olhando para as nossas crianças, olhando aí para os nossos filhos, o que está acontecendo que aquela criança ali, ela fica 6 horas com o computador ligado, o que está acontecendo que ela está preferindo a máquina, né? É começar a se dar conta dessas questões. Hoje existe uma falta de diálogo. O adolescente e a criança, ela não é ouvida, né? Elas são tratadas como se elas tivessem que ser um mini adulto, como se elas tivessem que agir de forma de acordo com as expectativas dos pais. Nós pecamos muito, né? Nós trabalhamos muito com essa relação condicional. Você faz assim que eu vou te dar o que você quer. Você se comporta direitinho, que aí mamãe vai comprar um chocolate para você. Estou lembrando do meu filho que eu faço isso de vez em quando. Mas isso é péssimo, não é? Péssimo. Essa relação condicional é o que a gente aprende, né? Eu tenho que me comportar de acordo com o que a mamãe fala, e aí ele passa a perceber que ele só vai ser respeitado se ele atender as expectativas da mãe, se ele atender as expectativas do pai. E se essa criança, às vezes, ela chora, ela faz uma birra, ela sinaliza que quer alguma coisa, ela sinaliza que está buscando algo diferente, ela é reprimida, né? Se ela não tivesse voz, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar começando a olhar ali para nós como pais. Como é que está essa criança? Como é que está esse filho? Esse filho, como é que eu estou lidando? Eu dou voz a essa criança? Eu consigo ouvir suas questões? Eu troco carinho, amor, com uma criança por um telefone celular, por um tablet? Seria isso? Esse questionamento? Exatamente. E a questão do diálogo, né, Paulo? Eu acho que o diálogo é extremamente importante aí. A gente vê, meio piegas falar, mas é falta de amor mesmo, né? As pessoas, essas crianças, elas estão vendo os pais ali na internet o tempo inteiro. A mãe chega do trabalho, ela fica pendurada no WhatsApp, ela fica pendurada em rede social. E aí aquela criança, ela se percebe ali como insuficiente, né? Poxa, eu não sou suficiente para minha mãe prestar atenção em mim, eu não sou suficiente para minha mãe conversar comigo. Né? E ele vai crescendo com essa sensação aí de exclusão, de rejeição, de insuficiência, e ele acaba atendendo às expectativas dos pais para poderem ser aceitos. Né? Essa relação condicional que Só a gente chega lá fora é diferente. Né? A vida é diferente. Né?
E aí vem essa relação, essa geração aí, uma grande dificuldade e frustração. Né? O mundo não vai atender minhas expectativas. Né? Eu não estou nesse mundo para atender as expectativas de ninguém e o mundo não vai atender as minhas expectativas. E eu me deparo com isso. E o que acontece? Essas pessoas não se preparam para o mundo. Elas não se preparam para viver a frustração. Elas não se preparam para lidar com todo esse processo aí que a gente está vivendo. Então, são pessoas que crescem nesse contexto. E essa é a geração. Essa é a geração, é a nova geração que está vindo. Né? Que não é de agora, não. Está sendo construído. E está sendo solidificado aí. Quer dizer, é perigoso, né? É perigoso, né? A tendência aí, cada vez mais, isso está crescendo. Né? Bom, eu acho que nós temos assunto para conversar bastante tempo, mas é bom que a Karina Safim vai voltar outras vezes para a gente conversar mais sobre outros pontos. Né? É importante ver, ter essa análise psicológica do padrão comportamental, né? Daquilo que nós podemos aprender no dia a dia para melhorar a nossa vida. Então, antes de terminar, eu gostaria que você desse um recado, por exemplo, os pais, para as mães, com relação principalmente a essa questão da internet, que hoje a gente vê que sobrepõe qualquer ambiente familiar, né? Tanto dos pais quanto dos filhos. Mas me preocupa muito aqueles meninos novinhos que já vivem acessando a internet. Então, por gentileza, pode mandar um recado, assim, uma orientação, né? O que eu percebo, o que eu acho que é importante os pais estarem atentos, olharem mais para os seus filhos. Não é porque, de alguma forma, nós nos sentimos insuficientes de alguma forma, excluídos, rejeitados, que eu vou repetir isso. A tendência do ser humano é acabar registrando na memória algo de ruim e isso virar cristalizado, repetitivo, e começar a se dar conta do seu próprio funcionamento, começar a perceber o que está acontecendo comigo, para que eu traga esse olhar também para o meu filho. Né? Não adianta também eu começar a ter diálogo com meu filho se eu mesma não consigo ali ter um contato comigo mesmo. Né? Então, começar a fazer esse movimento, começar a olhar para si, começar a olhar ao redor, não é negar a internet ela é importante, faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa realidade, da nossa vida, nós não vamos negar isso, mas voltar aí para esse contato, para esse diálogo e para esse amor. Né? É o que eu acho que é o início de tudo aí. Ok, muito obrigado. Já fica convidado desde já a voltarmos a falar sobre outros temas, né? Com relação à psicologia. É importante para nós termos essa visão, esse olhar. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram Conexão TV. Hoje quero lembrar que o nosso site já está no ar, conexãotvdigital.com.br. Você digita isso aí no Google, vai aparecer lá. Você entra, em breve vamos ter uma pesquisa que vai levar você a ganhar prêmios pelo conexãotvdigital.com.br. Então não deixe de visitar, fique ligado, agradeço a você, agradeço a doutora Karina Safim, muito obrigado, privilégio de falar e receber você aqui, agradável e uma noite super valorizada com sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, e a gente poder oferecer aí para o público essa troca, né, que é o que eu considero, né, uma troca aí de experiência. É isso aí, uma boa noite, agradecendo aí o Café Santa Cecília, ao Cicobi Credimata, a nossa drogaria Drogão Genérica Chalmar, a vidraçaria e serralheria Joalfra e a elétrica Geraldão. Né? Tudo aqui junto na conexão. E se você não faz parte desse corpo de patrocinadores, venha para cá, nós esperamos por você.
visite o nosso site conexãotvdigital.com.br. Uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã às 21 horas.